São exatamente esses erros que vão te impedir na sua missão de ficar rico. Eles literalmente estão destruindo a sua ideia de ganhar dinheiro. E o pior, você nem está percebendo isso. Então, o meu convite para você é que você assista até o final para você poder virar essa chave. Antes de começar a entregar esses erros, eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos anos da sua vida você já trabalhou? Há quantos anos você já trabalha? Agora que você já está pensando nisso, eu quero saber, se você fosse multiplicar, somar todo o dinheiro que você já recebeu, tá? Quanto desse dinheiro você tem guardado? E uma última pergunta, o que você já construiu, o que você já fez com esse dinheiro? Seja patrimônio, seja experiências, o que você já fez com esse dinheiro? Você, por acaso, sente que o dinheiro entra e simplesmente nem sabe para onde vai? Ele simplesmente chega e some? Você tem a sensação de que trabalha, trabalha e nunca sai do lugar? Então, sinto lhe informar, mas tem alguma coisa errada aí. Pode ser até duro eu dizer isso, mas não é azar e nem mesmo falta de oportunidade. Na maioria das vezes é falta de estratégia mesmo e erros que são cometidos um atrás do outro repetidas vezes. Porque, afinal de contas, você aprendeu a sua vida toda a ser assim. Por isso que eu tô gravando esse vídeo, para falar para você exatamente alguns erros que te impedem de enriquecer. Fica de olho porque eu tenho certeza que alguns deles você comete e pode parar de cometer hoje mesmo. Então vamos lá, sem mais delongas, erro número 1. Comprar coisa para impressionar outras pessoas. Gastar para alimentar o ego é, sem dúvida nenhuma, o primeiro passo para você obter o fracasso financeiro. Muita gente compra coisas não porque gosta, mas porque tem uma necessidade de aceitação, que é ser aceito por outras pessoas, participar do grupinho XYZ. Você já deve ter comprado alguma coisa porque todos os seus amigos, né, os seus conhecidos tinham. E agora me veio até uma frase que a minha mãe me dizia, provavelmente a sua também me dizia: você não é todo mundo, meu amigo. Todo mundo quer ser aceito, ser elogiado, ser validado. Isso é comum e por isso que muita gente gasta fortuna, que nem poderia estar gastando, para comprar um carro do ano, para morar numa casa que está acima dos seus padrões, para ter um celular do ano, para ter a roupa mais cara, roupa de grife, sendo que não fazia sentido nenhum, não era nem o momento da pessoa estar comprando um item de luxo como aquele, mas a pessoa vai lá e antecipa aquele sonho, que talvez nem fosse um sonho, ela está comprando não porque ela gosta, mas sim para impressionar outras pessoas. Te dar um exemplo, né? A pessoa está lá com o orçamento do mês, né, totalmente estourado, né, o limite do cheque especial sendo utilizado, o cartão de crédito, né, no limite também, mas ela faz questão de ir num restaurante todo final de semana, porque afinal de contas, as pessoas que ela conhece todas vão nos restaurantes e as pessoas do Instagram também querem ver o prato de comida que lá vem. Eu vou falar uma coisa pra você sobre postar comida no Instagram. Ninguém dá muita bola não pra isso não. Vou falar bem assim, bem sincero, tá? A gente pensa que todo mundo, né, dá muita bola, mas pô, prato de restaurante, a única coisa que faz é dar fome nos outros, sabe? Então, meu, se você tá com essa situação assim, não faça isso para impressionar outras pessoas. Se a comida é muito importante para você, beleza, se organize para isso. Agora, se você tá estourado, pô, não faz nenhum sentido. E eu lembro, o problema não é você ter coisas boas. O problema é o motivo pelo qual você quer ter. Se o motivo for só para agradar outras pessoas, não faz sentido nenhum você ter. Tá? Eu falo um exemplo, tá? Eu tenho aqui um Apple Watch, que é o relógio que eu utilizo todos os dias. Eu utilizo para ir para academia, eu utilizo para trabalho, eu utilizo para tudo, tá? O Apple Watch. E esse relógio aqui sempre foi um sonho de eu ter. Quando eu estava quebrado, eu tinha vontade de ter um Apple Watch. Sempre gostei muito da Apple. E eu comprei esse Apple Watch porque eu quis. Quando eu comprei, muita gente começou a me mandar mensagem, mas por que você não comprou um Rolex? Que é, pô, um Apple Watch Ultra, como esse aqui, que no Brasil deve estar perto, sei lá, uns 8 mil reais, 10 mil reais. Um Rolex, você vai comprar no mínimo por 80 mil. Vamos dizer que é 8 vezes, ou 10 vezes o valor do Apple Watch. E eu, pô, até tenho vontade de ter um Rolex, mas, cara, não é uma coisa que eu tava na hora de comprar, não é uma coisa que eu tava comprando porque assim, meu Deus, eu preciso disso e tem outras prioridades agora, né, que é a criação dos meus filhos, que é o investimento na minha empresa e eu tô bem feliz com o meu Apple Watch. Se eu quisesse impressionar todo mundo, eu compraria o Rolex, mas, pô, o Apple Watch pra mim faz mais sentido pro meu momento. Então eu não comprei o Rolex, não porque eu não quero, eu até quero, mas não é o momento de eu comprar, né, porque
a compra para mim se resume a quando, né, for para me satisfazer e não para satisfazer, né, a expectativa das outras pessoas. Então, põe isso na tua cabeça também. Segundo erro que muitas pessoas cometem é usar o cartão de crédito como se fosse um complemento da renda. Esse é um erro que muita gente cai, porque o cartão de crédito ele aumenta o teu poder de compra. Afinal de contas, quando você compra algo, né, e paga depois, você ainda continua com o seu dinheiro no banco, você não precisou usar o seu salário, você não precisou sacar dinheiro, você está pegando um dinheiro emprestado e está pagando depois. Então muita gente acaba se perdendo aí. Se perde no número de parcelas que fez, se perde no gasto que teve no mês, e isso acaba atrapalhando muito as suas finanças no mês seguinte e talvez até por um período bem mais prolongado. Imagina, a pessoa gasta sem sentir e quando chega a fatura, né, ela acaba se surpreendendo, vai lá, parcela a fatura, entra no rotativo e paga os juros mais caros do mundo, se torna praticamente uma dívida impagável. Vamos dizer assim, né, digamos que você chegou lá, comprou, você ganha lá uns 6 mil reais, tá? Por mês. E você foi lá e comprou um celular de 6 mil reais, divididos em 12 parcelas de 500 reais, beleza? Você foi lá e comprou, fez essa compra, o celular é um exemplo, beleza? Ah, tranquilo, dá para você pagar ali a parcela de 500 reais, show de bola, beleza. No mês seguinte a sua geladeira estragou, você teve que comprar outra, aí você faz mais uma parcela. No outro mês você faz mais uma parcela, no outro mês você tem que dar um presente para alguém, faz mais uma parcela. Quando você percebe, você já comprometeu 50, 60, às vezes até 100% do seu salário com o pagamento da fatura do seu cartão. E aí que mora o perigo, né? Porque daí você, no outro mês, você tem que gastar no mês que você está, no outro mês você vai dever mais do que aquilo que você vai ganhar. Isso é muito louco. Eu passei por um momento assim e eu digo para você que é horrível, tá? Eu pagava o cartão de crédito, ficava sem dinheiro, daí eu usava o cartão de crédito para pagar minhas contas do mês e daí pagava o cartão de crédito, ficava sem dinheiro e eu vivia sempre assim. Eu vivia para pagar a fatura do cartão, quando eu estive quebrado lá no ano de 2015. Então eu digo para você que isso me atrasou muito tempo, eu paguei muito juro por conta disso. Terceiro item dessa lista é comprar um carro que custa mais de 10 vezes o seu salário. Eu recebo direto pergunta no meu Instagram, na minha caixinha de perguntas, ou até mesmo de comentários das pessoas dizendo qual é o valor certo de um carro que eu posso ter. Ah, eu ganho X, qual o carro que eu posso ter? Gente, a minha regra geral é aquilo que você ganha, tá? Você ganha 10 mil reais, beleza? O seu carro não pode custar mais do que 10 vezes o seu ganho mensal. Como assim, João? Quer dizer que se eu ganho 3 mil, meu carro pode custar no máximo 30? Exatamente isso. Se as pessoas seguissem essa regra, não se endividariam com o carro, conseguiriam manter o carro de uma forma muito mais tranquila. Daí a pessoa diz, ah, mas carro, daí eu vou ter que comprar um carro velho dá manutenção, carro novo também dá manutenção, não dá manutenção corretiva, mas dá manutenção preventiva. Você tem que pagar um IPVA maior, você tem que pagar um seguro maior, você tem que pagar, né, as manutenções, né, de fábrica que você tem que fazer para ter garantia. Você tem uma série de gastos também com o seu carro novo e os gastos são proporcionais ao custo do carro. Então, eu sempre mantenho essa regra para mim. Meu carro tem que custar no máximo 10 vezes o meu salário. Aí a gente entra mais uma vez, né, naquele problema que não é só um cálculo matemático, e sim é de mentalidade. A gente quer ter um carro melhor, claro, porque a gente gosta de conforto, eu gosto de conforto, todo mundo gosta, né, quer ter um carro melhor, mas muitas vezes a gente está comprando uma coisa acima do que a gente pode, não porque a gente quer, mas porque a gente quer impressionar outras pessoas. Tá? E isso é uma coisa muito difícil, eu sofro com isso até hoje, tá? Muitas vezes eu tô pensando, agora nesse momento que eu tô gravando esse vídeo para vocês, aqui tô querendo comprar um outro carro, e eu tava pensando em comprar um Audi, uma BMW e tudo mais, né? Por causa que, pô, estamos indo bem, né? Não vai, né, chegar nem a 10%, mas olhando para aquilo que a gente já tem, não tinha nenhuma necessidade de fazer esse gasto. Além de eu perder uma boa possibilidade de investir essa grana, de multiplicar um pouco essa grana, né? Eu estava comprando não porque simplesmente eu queria, mas também porque, pô, né, a sociedade acha que eu deveria ter um carro desse. Então, é um pouquinho mais de mentalidade, né? Você vai ter que lutar aí com isso a vida toda. Eu que lido com finanças aí há 15 anos, ainda sofro disso. É natural que também você sofra. Quarto erro é não ter uma reserva de emergência.
Você que não tem uma reserva de emergência, você está sempre à beira de um desastre. A única certeza, a única previsibilidade em relação a imprevistos é que eles vão acontecer, porque os imprevistos acontecem. Pode ser um problema de saúde, pode ser uma demissão, pode ser um carro que quebra, ou até mesmo uma urgência familiar. Por exemplo, a pessoa perde o emprego, né, fica 60 dias sem trabalhar, daqui a pouco entra no cheque especial, né, fica devendo e quando vê, fica com uma dívida de mais de 6 anos, 10 anos, imagina só, por causa de apenas 60 dias. Por isso é importante você ter um dinheiro de reserva, deixar um lugar certo para esses momentos. A poupança não é o lugar ideal, já digo para você. Pegue algo que renda pelo menos a taxa de juros da economia, como um tesouro direto, como um CDB que paga 100% do CDI, que você pode resgatar a qualquer momento, tá? Isso é importante também, você resgatar o dinheiro a qualquer momento para você ficar tranquilo em relação a isso. Quanto à quantidade, eu sugiro que você tenha aí, se você é uma pessoa assalariada, tenha pelo menos 6 meses, né, do seu gasto mensal, não é o seu ganho, o seu gasto mensal, guardados numa conta segura. Se você é autônomo, tenha pelo menos 12 meses, tá? Esse é o ideal. É claro, João, mas eu não tenho. Começa juntando o seu primeiro mês, né? Você não vai começar a juntar o 12º mês antes de juntar o primeiro mês, beleza? Mas foque em criar uma reserva de emergência para você. Outro erro que muita gente comete, né, o nosso aqui na lista é o quinto, é não saber quanto que gasta. A pessoa trabalha o mês inteiro, sabe quanto ganha, paga as contas, mas não sabe, não faz a menor ideia para onde o dinheiro foi. Isso é viver no automático, sinto lhe dizer, mas você está vivendo no automático. Você vive para pagar conta, você não consegue planejar, você não consegue investir e você não consegue crescer. Por exemplo, quanto que você gastou com o iFood no mês passado? Né? Talvez você não saiba essa resposta. Você acha que até gasta pouco, mas quando você vai lá e soma, você se apavora, né? Faz esse exercício. Depois deixa aqui nos comentários quanto que você gastou aí de iFood ou de restaurante, de lanches, né? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou querer saber. Eu vou ler cada um deles. Então a dica que eu tenho para você é anote seus gastos, todos os gastos que você tem, tá? Eu tenho um grupo no WhatsApp, meu e da minha esposa, onde a gente coloca lá todos os nossos gastos e ao final do mês a gente passa tudo isso aí para uma planilha, tá? Facilita demais. Outro erro que muita gente comete é não estudar sobre dinheiro. A gente não foi ensinado a estudar sobre dinheiro, a nossa escola não ensinava sobre dinheiro, os nossos pais não falavam com a gente sobre dinheiro também. Mas a vida cobra e cobra caro por essa falta de conhecimento. Ah, mas é caro estudar. Hoje tem muito conteúdo de graça para você estudar. Vídeos como esse aqui que você está assistindo, podcasts, livros, né, conteúdos online, muita coisa de graça para você simplesmente aplicar. E muita gente não aplica, né, não estuda, porque não é uma prioridade para ela naquele momento. A maioria das pessoas que reclama que o dinheiro nunca sobra não faz a menor ideia do que é um CDB, um CDI, Tesouro Direto, inflação, nada dessas coisas. Enriquecer, antes de tudo, é uma decisão de lidar com aquilo que você já tem, aquilo que você já possui. Ou seja, se você aprende a administrar o pouco que você tem, você vai estar pronto para administrar um pouco mais, tá? Isso até é bíblico, tá lá na Bíblia, né? Quando você é fiel no pouco, Deus vai acabar confiando mais a você. O sexto erro que muita gente comete é focar só em economizar e não buscar em formas de aumentar a renda. Ou seja, não fazer renda extra, não aumentar os seus ganhos. Cortar gastos é importante, sim, mas isso tem limite, o mínimo que você pode gastar. Agora, não existe limite para o quanto que você pode ganhar. Por exemplo, você pode se esforçar todos os meses para economizar R$ 200, mas além disso, você poderia estar fazendo R$ 2.000 de renda extra todos os meses. Produtos digitais, milhas, marketing como afiliado, prestação de serviço, Airbnb, Dog Hero e muitas outras são as formas de você fazer dinheiro extra na internet. Utilize a internet para isso. Enriquecer exige sim inteligência nos gastos? Sim, mas também é necessário que você aprenda a ganhar, fazer mais dinheiro. O sétimo erro é você não ter metas financeiras claras. Você já ouviu aquela frase da Alice no País das Maravilhas? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? É exatamente assim que funciona também nas suas metas financeiras. Se você está fazendo alguma coisa, mas você não sabe para onde você vai, né, você não vai ter o resultado que você está imaginando, até porque você nem sabe qual é o resultado que você está imaginando. Enriquecer não acontece por acaso, precisa de direção. Senão você vai ficar igual os exemplos anteriores que eu dei, né? Você vai ficar ali à mercê de ir vivendo e acontecendo, né? E seguindo assim no automático você vai
sem, né, chegar a lugar nenhum, andando em círculos. Por exemplo, quando a gente pensa assim, né, lá no final do ano, digamos, que a pessoa coloca aquelas metas, né? A maioria coloca, ter uma vida melhor, ter mais dinheiro, pagar uma dívida, né? Mas quando a gente pergunta, né, quanto você quer ter no banco em 12 meses, as pessoas não sabem responder. 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil, 1 milhão. Ou elas dizem não sei, ou elas dizem uma meta absurda que é meio impossível delas chegarem, tá? Porque, pô, tô ganhando 2 mil por mês. Eu quero estar milionário até o final do ano. Pô, é possível, gente? É. Mas é provável? Não, não é provável. Então o pessoal não sabe lidar com metas, tá? Então você tem que aprender a traçar essas metas para você, para sua vida e deixar metas que são realizáveis, que são alcançáveis, que são possíveis e que são mensuráveis, que você consegue medir, olhar para a meta e dizer, eu estou com 33% da meta atingida, eu vou chegar lá até o final do prazo que eu determinei para mim mesmo. Então, sugira para você metas claras, né? Quero juntar 10 mil reais até o final desse ano. Ou quero fazer a minha primeira viagem com milhas no verão de 2026. Ou quero investir R$ 50 todos os meses no Tesouro Direto. Ter metas traz foco, motivação e clareza. Sem isso, qualquer gasto parece ser um gasto pequeno. Com metas, as pessoas pensam 2 vezes antes de sair do plano. É similar a uma dieta, tá? Por exemplo, quando você sabe exatamente o que você tem que comer, você pensa 2 vezes antes de abrir o chocolate. Você pensa 2 vezes antes de, né, comer uma coxinha, um pastel. Afinal de contas, você sabe que você tem um plano para seguir. Agora, quando você não tem uma dieta prescrita, tudo bem eu comer aqui um chocolatinho, né, tomar aqui o meu cappuccino, né, junto com esse chocolate, comer o meu salgado, minha coxinha, né, tudo bem, né, depois eu compenso. Só que você não tem um plano. E isso, muitas vezes, te impede de conseguir aproveitar. Até a pessoa que tem um plano, quando ela segue muito bem, cabe o chocolate, cabe a coxinha, cabe qualquer coisa ali dentro da dieta dela, desde que ela não saia. Então, ter metas te ajuda também a se planejar para ter os gastos de prazer que você gosta de ter. Oitavo, muita gente comete, e isso aqui é um pouco polêmico, tá, gente? Antes de eu falar, quero saber se você já está inscrito no canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva agora mesmo, ative o sininho das notificações para não perder nada do que acontece por aqui. Afinal de contas, toda semana tem vídeos novos para você aqui, trazendo mais conteúdo financeiro para sua vida, beleza? Se inscreve agora e ativa o sininho, fechou? Se cercar de pessoas que não querem crescer. Isso aqui é polêmico, gente, tá? Isso aqui é muito polêmico. Mas o ambiente que você vive determina completamente, né, a sua situação financeira. Sim. Segundo o autor Jim Rohn, nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Isso significa que o ambiente que a gente vive influencia os nossos pensamentos, sentimentos e ações. E isso tem grande relação com os resultados que a gente alcança. Se todo mundo ao seu redor acha normal parcelar tudo, reclamar do governo, você vai acabar achando normal também. Aí você tenta mudar, beleza? Você começa a guardar dinheiro, estudar sobre investimentos, e os seus amigos vão começar a te chamar de mão de vaca, de zuranha, de outras coisas, não sei qual é o termo aí na sua cidade, para uma pessoa que é mão de vaca, né? Bota aí nos comentários também, quero saber. Mas vão acabar querendo desmotivar você, porque elas não querem que você saia do grupinho, entendeu? Não porque eles são ruins pessoas, mas estão acostumados a viver daquele jeito. Você não precisa cortar essas pessoas da sua vida, eu sou contra isso, tá? Se são seus amigos, continue sendo. Mas você tem que sim procurar também pessoas que te motivem a fazer o inverso. Isso é importante, tá? Para que você não tire essas pessoas de vez da sua vida, você precisa pegar pessoas que te motivem a ir por esse caminho que você está buscando e que queiram viver as mesmas coisas que você vive. Imagina só, eu sou uma pessoa casada, né? Eu sou casado, né? Já vai fazer quase 15 anos, 13 anos, 14 anos. E imagina só que eu tenho um monte de amigo solteiro. Não faz sentido, gente. Não faz sentido eu sair com amigos solteiros, certo? É a mesma coisa para suas finanças, né? Você está buscando enriquecer, como é que você vai, né, sair com alguém que gasta R$ 2.000 uma noite? Porque o pessoal gasta. Não dá. Então, ponha isso na sua cabeça. Primeiro passo, começa a seguir criadores de conteúdo que falam de finanças, tá? Isso vai te ajudar muito. Participa de grupos com objetivos parecidos, especialmente relacionados a finanças, desenvolvimento pessoal, essas coisas. Converse mais com quem está construindo algo para si também, planejando crescer. Isso vai ajudar você muito nesses processos. E por fim,
comprar uma casa sem calcular os custos para manter essa casa. Isso vale tanto para casa quanto para o carro, tá, pessoal? Comprar casa própria pode ser um sonho, mas se antecipado, se feito antes do momento que você de fato poderia estar fazendo aquilo, isso pode se tornar um pesadelo. Porque muita gente compra o imóvel apenas pensando na parcela e esquece de todo o resto. Além do financiamento, você tem IPTU, você tem condomínio, você tem outras taxas fixas, você tem que mobiliar, montar a casa, você tem seguro, você tem ainda, né, todo o custo de manutenção da casa, afinal de contas, você tem que pintar de tempos em tempos, né, você tem várias coisas que você tem que fazer na casa, cuidar da casa, enfim, manter bem a casa. Tem o jardim, se você mora em casa, né, se você botar uma piscina, tem piscineiro, né? Se você cuida, tem os produtos, tem o tempo que você destina. Então, eu faço tudo, beleza, mas lembra que você tem 24 horas também, entendeu? Então você tem que calcular também o custo de você estar deixando de fazer uma coisa produtiva para estar cuidando. Então, as pessoas não calculam isso, tá? Não calculam o custo da casa. E muitas vezes imobilizam um bom capital numa casa que poderia estar sendo transformado em mais dinheiro, para você depois, daqui a pouco, comprar até uma casa melhor. E eu sou a favor de ter casa, inclusive eu tenho 3. Tenho 3 casas, tá? Não propriamente para mim, né? A gente tem uma casa que a gente mora, a gente tem uma cabana que a gente faz Airbnb e utiliza também da cabana, e tem um outro apartamento de aluguel, tá? Eu sou a favor dos imóveis, desde que comprados com estratégia e financeiramente inteligente, tá? Uma compra que você compra no momento certo, que não vai impactar demais a sua vida financeira, não vai te tirar do jogo. Imagina só, você trabalhou anos para ter um bom capital, para daqui a pouco você fazer um investimento, multiplicar esse capital, e você vai lá, pega esse investimento e coloca todo ele imobilizado, tá? Então, tome cuidado com a imobilização para você não ficar imóvel, tá? Isso é importante, você não pode ficar imóvel, tá? Não o imóvel, você ficar parado e não conseguir mais evoluir, né, depois que você dá esse passo, até porque quando você comprar casa, seu custo vai aumentar. É isso que você tem que saber. Esses são alguns dos erros, mas eles têm uma coisa em comum. Se você continuar cometendo-os, vai continuar preso no mesmo lugar. Já pensou aqui em quantos erros você está cometendo? Se você ficou aqui até o final desse vídeo é porque você já decidiu mudar. Então não esquece de se inscrever no canal, porque aqui eu te ensino na prática como você coloca dinheiro no seu bolso. Se você quer aprender mais sobre viagens, sobre juntar milhas com seu cartão de crédito, vou deixar o link dos nossos treinamentos aqui no primeiro comentário fixado também, beleza? Vou ficando por aqui, mas antes disso vou deixando 2 vídeos para você continuar aprendendo comigo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!